Capítulo 25. Entediada? Nua perguntou ao monstro à sua direita. Muito, Solution respondeu. Mas isso é normal, não posso jogar meus jogos com ninguém aqui, não posso comer ninguém aqui. Ela fez uma cara de quem estava obviamente fazendo beicinho e zombando. Nua conseguiu dar um sorriso irônico, pelo menos, enquanto olhava de soslaio para a companheira. Entendo, professora, mas devemos chegar à última localização conhecida deles em breve. Assim que soubermos para onde estão indo, não teremos problemas com o resto. Você está esperando que eu faça todo o trabalho, minha aluna? Isso é trapaça. Solution balançou o dedo para Nua até que a elfa balançou a cabeça. De jeito nenhum, professora, mas sejamos honestas, você e eu, você sabe que ama isso, e eu sei que você ama isso, e você sabe que eu sei que você ama isso. É perda de tempo me provocar desse jeito. Nua manteve o sorriso irônico no rosto e recebeu de volta o sorriso desumano e curvado de Solution, que ocupava a maior parte do seu rosto. Solution deixou o sorriso desaparecer e lançou à aluna uma expressão mais séria, com olhos azuis penetrantes. Suponho que sim, mas ainda não vou fazer isso. Não que eu vá ficar sem fazer nada, mas também não vou fazer tudo. Tudo bem, não espero que você faça isso. Eu farei a maior parte do trabalho, mas acho que vou ter que tomar uma ou duas medidas extras ao longo do caminho, disse Nua enigmaticamente, e Solution não desviou o olhar, examinando o rosto de Nua como se houvesse uma resposta escondida ali. Nua mantinha o olhar fixo à frente enquanto falava. A estrada era de terra batida, elevada alguns centímetros acima do solo, com pequenas trincheiras reforçadas com concreto para garantir o escoamento das chuvas torrenciais. De ambos os lados, havia florestas, com árvores altas e grossas, nas quais pássaros cantavam e sons ecoavam pela estrada aberta por onde se moviam. Não está escrito na minha bochecha, professora, bem, chame de palpite, comprei 27 vidas e venci todas. Aterrorizada ou ambos, ela olhou por cima do ombro. Os 25 comestrans ainda a olhavam com desconfiança e um pouco mais para trás do que o necessário. Claro que minha promessa os manteve animados, e eu a cumprirei, mas ninguém é obrigado a cumprir a palavra dada aos escravos. Isso é uma esperança desesperada e desvairada da parte deles. Eles não vão se dedicar a mim de todo o coração apenas por uma promessa, não importa o quanto gritem depois que eu os prenda na lama, ou que tipo de equipamento encantado eu lhes dê. Solution começou a entender, ou pelo menos foi o que Nua sentiu quando o sorriso do monstro retornou com sinceridade ao olhar para a frente. Deve estar aqui, pensou em voz alta enquanto começavam a subir uma colina baixa. Ela não estava errada, as árvores se abriam em uma ampla clareira, no meio havia uma ruína patética e queimada. Droga, é tão ruim quanto eu esperava, disse Nua enquanto examinava a área. Ela ergueu a mão acima da cabeça e a abaixou em direção à ruína. Vão, procurem por sobreviventes, se encontrarem alguém, tragam-no para mim imediatamente. Os 25 correram lenta e constantemente até o interior da vila. É uma pena, eu estava um pouco curiosa sobre as casas deles, disse Solution, dando de ombros. O quê? Nua perguntou consternada enquanto olhava para sua professora. As casas deles, viu? Ela apontou para os restos em pé. Eles construíram suas casas sobre esses postes interligados, com espaço entre eles para a água fluir e evitar que as casas fossem levadas pela água. Eu nunca tinha visto isso antes e estava curiosa, de uma perspectiva profissional, sobre como é difícil manter, sabe, caso nosso mestre queira demolir tudo. Solution riu baixinho, deixando Nua olhando para ela com curiosidade, sem saber se a professora estava brincando e se queria saber a resposta. Então Nua permaneceu em silêncio, mas sua professora não. Você sabe que não tem ninguém lá, não é? Pelo menos ninguém vivo. Claramente não era uma pergunta, e Nua curvou a cabeça lentamente em resposta. Eu sei, se havia bebês, eles morreram de frio. Se havia crianças pequenas, elas fugiram para a floresta e foram comidas ou morreram de frio. Pelo que posso ver daqui, eu diria que eles cercaram o local no meio da noite, incendiaram as casas antes das chuvas, pegaram todos em suas camas e os emboscaram enquanto fugiam de suas casas em chamas. Imagino que 1 ou 2 cadáveres foram usados para manter todos na linha, mas o fato de não haver uma pilha de corpos me diz que isso foi por lucro. Nua esporeou seu cavalo e começou a cavalgar ao redor da vila. Então,
minha aluna, qual é o próximo passo? O que eu te ensinei? Solution perguntou com um olhar perplexo diante da expressão intensa da elfa. A resposta de Nua foi rápida e mecânica. Saiba o que eles querem e você terá uma boa ideia do que farão. Eles foram negociar com pessoas, ou seja, um mercador tlaumo, provavelmente não muito longe da fronteira. O que você acha de um pequeno ataque noturno com sua aluna? Você quer sequestrar um comerciante tlaumo de seu próprio território e interrogá-lo? Solution pareceu brevemente surpresa o suficiente para que sua expressão fizesse seu cabelo loiro cacheado balançar atrás dela, antes de assentir entusiasticamente. Nua deu de ombros, com os braços estendidos e as palmas para cima. Bem, pelo menos interrogue-o até a morte. Eu prometi que você poderia comer, mas coma devagar, de baixo para cima, até ele dizer o que eu quero saber. Então, qual foi o sentido de mandá-los fazer buscas? Solution perguntou, com seu interesse despertado. Nua lançou a Solution uma expressão de falsa surpresa, com a boca aberta e os olhos arregalados. Professora, você não me disse para dar às pessoas o que elas precisam ver para acreditar em você? Ela acenou com a mão para a frente. Os comestrans podem não gostar muito dos pazenianos, mas verão que estou demonstrando cuidado e preocupação com pessoas comuns, não muito diferentes delas. Isso tornará mais fácil conquistá-los. Você realmente tem alguma? Solution perguntou com um sorriso irônico. Nua olhou ao redor e ouviu seus soldados rasgarem os escombros, e espiou o chão enquanto cavalgava. As vilas por aqui são majoritariamente humanas, só amei 3 homens humanos. Um deles me torturou depois que lhe entreguei minha virgindade, dizendo que eu era suja. O outro me chicoteou e me vendeu por causa da esposa. Mesmo assim, Alan fez muita coisa para se redimir. Ela acariciou a faca em sua cintura. Só um humano, porém, me importa se o vejo novamente ou não. Não odeio todos eles como antes, mas, bem, você não entenderia, professora. O que eu não entenderia? Você sabe que eu não me importo se algum humano vive ou morre. Solution deu uma risadinha. Temos quase a mesma coisa nisso, professora, mas a questão é que tenho motivos para desconfiar e não gostar deles. Não os odeio imediatamente à primeira vista, mas sempre que vejo um humano, imediatamente me pergunto o que fariam comigo se eu estivesse indefesa novamente e em seu poder. Você sempre foi forte, eu não, Nua explicou e, parando seu cavalo, desmontou e seguiu uma série de marcas no chão. Bem, você ainda está fraca, mas fraqueza é relativa. Você não está tão fraca quanto costumava ser, pequena dama da dor, disse Solution, de cima do seu cavalo, para a nuca da sua aluna, enquanto Nua caminhava em direção à orla da floresta. Ah, esses espertinhos, foi assim que eles fizeram. Nua riu maliciosamente. Parece que Bracer não é idiota. Deixe-me adivinhar, ilusão e fogo? Solution perguntou. Sim, aposto que isso leva direto para o caminho de um contrabandista, provavelmente nem muito longe, e aposto que sai perto da fronteira de Tlaumo, e que eles têm um contato do outro lado, provavelmente na área habitada mais próxima. Nua sorriu presunçosamente. Muito bem, aluna, muito bem. Solution fez um leve elogio enquanto Nua retornava ao seu cavalo, bem a tempo de seus soldados começarem a chegar onde estavam. Nenhum sobrevivente? Nua imaginou enquanto eles começavam a cair silenciosamente. Nenhum, foi murmurado muitas vezes. Infelizmente, disse Nua levianamente, mas a boa notícia é que encontramos a rota que eles usaram para sair. Sigam-me. Eles a olharam com desconfiança, mas seguiram a dona e sua guarda-costas cavalgando em direção ao que parecia ser um aglomerado de árvores e passaram direto por elas. A compreensão surgiu em seus rostos enquanto rompiam o véu da ilusão e descobriam que a área além havia sido queimada e arbustos arrancados por uma boa profundidade, até chegarem a uma trilha larga com os restos de marcas profundas de carroças. Aqueles estavam carregados de pessoas, disse Nua decisivamente, e esporeou seu cavalo para a frente, ignorando as expressões verdes e doentias dos escravos que a seguiam. Olhares desconfortáveis eram fáceis de sentir, e ainda mais fáceis de ouvir, o som de armaduras tilintando enquanto as cabeças se viravam para frente e para trás, e as pessoas da cidade, empurradas para o deserto pela primeira vez, respondiam com ansiedade. Relaxe, Nua ordenou, nenhum animal aqui deve incomodá-lo, e mesmo que encontremos um monstro,
O que duvido, ele provavelmente procurará presas mais fáceis. Apenas fique atento e siga. Seus comandos eram bruscos, autoritários e confiantes. O som de cabeças virando e de armaduras batendo diminuiu, mas não desapareceu. Eles transformaram a estrada em lama por horas a fio. Enquanto seguiam em frente, a brisa suave era agradável. E Noa se sentia completamente à vontade no abraço reconfortante das árvores a seus lados, tanto que, tanto para sua própria felicidade quanto para a de qualquer outra pessoa, ela começou a cantar. As cabeças pararam de se virar para se concentrar no inesperado. Ela cantou uma canção sobre sua terra natal, a grande árvore do palácio, o lar da rainha Zexi. Sua voz dourada elevou-se como pássaros no ar, e todo o mundo deixou de existir. Seus olhos se fecharam e ela balançou como se dançasse ao som de uma música que ela mesma havia criado. Cada palavra evocava uma visão da epopeia da rainha impossível e sua jornada ao trono. Quando ela finalmente terminou, e o último som desapareceu no nada, foi substituído por aplausos repentinos. Noa virou a cabeça de repente, boquiaberta e surpresa. Ah, esqueci que vocês estavam aí. Ela riu de si mesma e fez uma espécie de reverência artística aos elogios. Outra, gritou uma mulher ousada lá atrás. Noa reconheceu a voz da elfa que ela havia abatido e que lutava pelo que provavelmente era uma filha. Uma pontada de culpa, por menor que fosse, tocou o coração de Noa ao se lembrar do nome, Viema. Viena, algo assim, pensou Noa, e, abaixando a cabeça educadamente, escolheu rapidamente outra. Esta se chama Balada do Demônio Condenado. Preste atenção, ela conta a história da Salvadora Sombria e a ascensão do único Deus deste mundo, disse Noa, séria. Ela então respirou fundo, ignorando os olhares curiosos atrás dela, e sua voz dourada baixou uma oitava, enquanto começava a cantar a história da Paladina caída, a ascensão da Paladina negra, a ira de Deus, e, para sua surpresa, a voz de Solution se juntou à dela em um contralto quase perfeitamente complementar. Eu não sabia que ela sabia cantar, muito menos conhecia essa música. A professora é cheia de mistérios. Noa se deleitou com o calor da música, e na parceria musical que se formou do nada, elas continuaram sem interrupção, sem uma pausa que a música não exigisse, a queima de Vemark, depois o pesadelo de Yaxun, a destruição da Fortaleza Dourada, a última marcha para a capital sombria. E quando chegou o último cerco, como uma só, Noa e Solution socaram seus respectivos peitos, criando um efeito de trovão para o crescendo final que foi acompanhado por aqueles atrás dela. Isso continuou até que 27 punhos socaram 27 peitos, e a canção chegou ao fim com os reis e rainhas do oeste dobrando seus joelhos em submissão final. Aplausos ecoaram novamente quando a música terminou. E Noa conseguiu fazer outra reverência corada enquanto se virava pela metade. A propósito, essa história é verdadeira, ela disse alegremente. Isso não é uma lenda, a Salvadora das Trevas ainda vive, eu a encontrei algumas vezes, não é alguém que você queira irritar. Mas ouvi dizer que ela se acalmou bastante nos últimos 12 anos, a filha dela estava, na verdade, tomando conta do meu templo quando eu parti para vir para cá. Murmúrios atrás dela eram seguidos por olhares que ela sentia cravando-se no fundo de sua cabeça. Se tiver perguntas, pergunte, afinal, eu sou uma sacerdotisa em primeiro lugar, disse Noa bruscamente, e acrescentou, mas se não vai perguntar, pare de encarar, é falta de educação encarar o seu dono, que falta de educação encarar qualquer um, ela não olhou para trás, e alguns rostos desviaram o olhar. Solution conteve o riso quando sua aluna começou a ouvir perguntas, e Noa começou a explicar sua fé. Seu Deus, tudo, quem sabe, talvez ela não apenas conquiste, talvez ela também converta. Essa diversão da parte dela continuou até que Noa levantou o punho ao lado da cabeça para pedir silêncio quando chegaram a uma abertura na floresta. Ela olhou através da copa das árvores e viu que o sol estava começando a se pôr. Esperamos até escurecer. Depois vocês todos esperam aqui, Solution e eu vamos cruzar a fronteira, temos que pegar um hóspede. Eles se encararam novamente. O que eu disse sobre encarar? Perguntou Noa, irritada, ao descer do cavalo. Espera, senhora, quero dizer, Capitã Aivenor, você vai cruzar a fronteira de Tlaumo? Um jovem corpulento com rosto de bebê e um nariz pequeno cercado de sardas perguntou a ela como se não acreditasse nela.
Nu olhou para ele como se fosse um idiota, encarando-o com desprezo enquanto respondia: claro, se eu tivesse o braceiro aqui para perguntar onde ele estava, eu não precisaria fazer a pergunta. Ela soltou uma risada e balançou a cabeça. Mas como eu não sei, precisamos saber de alguém que possamos encontrar. A melhor pessoa para isso vai ser aquela com quem ele faz negócios, que provavelmente fica do outro lado daquela fronteira, e não muito longe. Ninguém cruza a fronteira de Tlaumo, murmurou a elfa. Bem, eu estou aqui, não esse tal ninguém. Então, até que ninguém apareça para fazer isso, eu terei que fazer isso. Ela respondeu com sarcasmo mordaz e seus olhos azuis encararam seus seguidores. Escutem, disse ela asperamente, erguendo lentamente a mão esquerda até logo abaixo do queixo e fechando-a em punho enquanto falava. Eu estou cruzando essa fronteira, eu vou encontrar quem eu quero. Eu vou arrancar a informação sobre Bracer da boca dele, nem que eu tenha que enfiar a mão na boca dele e arrancá-la da língua dele com a mão. Vocês todos ficarão aqui, vocês me esperarão. Fiquem um pouco afastados daqui para sua segurança, mas quando ouvirem meu apito, saiam, não vou demorar, então não fiquem muito confortáveis, entenderam? Suas palavras não admitiam discussão, e embora a dúvida ainda a assombrasse, não havia mais discussão. O silêncio preencheu o tempo enquanto o sol provocava a expectativa deles com sua lenta descida em direção ao horizonte, o laranja do crepúsculo gradualmente dando lugar à tela negra da noite. Nu ouviu um barulho atrás de si e viu seus escravos de joelhos, erguendo as mãos para as estrelas e sussurrando seus desejos e orações em adoração comum. Tolice, seus deuses os deixam acorrentados e como alimento. Pela vontade dos meus deuses, eu os libertarei, quando puder, e os verei fortalecidos. Nua murmurou seus pensamentos e não precisou olhar na direção de Solution para saber que o demônio a acompanhava enquanto atravessava a clareira e se dirigia para o outro lado, para trás. Deixaram o som de orações inúteis e a adoração fútil dos guerreiros escravos, enquanto iam adorar o Deus das ações, pelas ações, e o Deus da morte, trazendo a morte.